Durante a pandemia e a necessidade de distanciamento social que veio com ela, o governo federal autorizou a prática da telemedicina para evitar longas filas de espera nos atendimentos de saúde. A prática se mostrou eficaz e, neste ano, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução regulamentando essa prática aqui no Brasil. Mas como é que funciona a telemedicina quando o assunto é cuidar da nossa cabeça? Humanamente, programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje fala sobre o uso da telemedicina como ferramenta também para tratar da saúde mental. Conosco aqui a psiquiatra e diretora dos ambulatórios do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, Vanessa Favaro. Vanessa, obrigada aqui pela sua participação no Humanamente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel Barros, nosso psiquiatra que está sempre com as melhores análises no Humanamente, aqui conosco mais uma vez. Oi, Daniel. Oi, Ellen, oi, Vanessa, obrigado pelo convite. Olha, eu tenho certeza que os ouvintes tiveram algum contato com a telemedicina nos últimos meses, nos últimos anos. De alguma maneira, ou para si mesmo, ou para um familiar, tirou alguma dúvida, ou passou numa consulta mesmo. Eu atendi muito e ficou, essa prática, pelo menos no meu consultório, ficou, tenho atendido bastante ainda em telemedicina, só que tem algumas normas, tem algumas regras, não é simplesmente telefonar e vamos conversar. Então, eu achei bem importante a gente conversar com quem está por dentro do tema, que é a Vanessa aqui, viu, Ellen? Acho que os ouvintes vão ter bastante esclarecimentos no programa de hoje. Pois é, sabe que você falando, Daniel, fiz uma analogia conosco aqui no rádio, né? Muito tempo atrás, os ouvintes costumavam mandar cartinhas para a gente aqui na rádio, com os seus comentários, e hoje tudo é em tempo real, no WhatsApp. E isso mudou a dinâmica, inclusive, da nossa apresentação no ar, por exemplo, né? Porque eu estou literalmente conversando com o ouvinte, eu estou dizendo, tem um buraco, tal, e o ouvinte, não, já passei aqui, já foi fechado. É instantâneo. Eu acredito que para a prática da medicina, a telemedicina também vem mudando algumas coisas. Vanessa, queria que você contasse para a gente como é que isso está sendo recebido em consultório. Na verdade, a pandemia, ela acelerou um processo que já tem mais de 20 anos, né? A telemedicina, ela começou há muito tempo, mas ela não recebia tanta atenção, porque existe toda uma inércia do atendimento. A gente está acostumado, o médico está acostumado, o paciente está acostumado com uma determinada modalidade, um certo método de encontro presencial. Com a pandemia, todo mundo percebeu que a telemedicina existia e houve uma corrida, tanto para os meios tecnológicos, né? Bom, como é que a gente vai fazer, qual vai ser o sistema de videoconferência, quanto para a regulamentação de toda essa área. Agora, depois de 2 anos de pandemia, a gente já tem bastante experiência com a teleconsulta, né? Todos nós, que nem o Daniel estava falando, todos nós já passamos como profissionais ou como pacientes por teleconsulta. Isso é alguma coisa que trouxe muito, muito benefício, muito avanço para a área, né? Tem um paralelo interessante, Vanessa, que é com o próprio mundo corporativo, né? Também, certamente, muitos ouvintes que não foram para o home office vivenciaram, pelo menos de forma indireta, essa experiência do home office. E tem uma coisa que aconteceu que é muito parecida com o que você falou, que é a ideia da inércia, né? O trabalho era feito de uma maneira e o chefe achava que era daquele jeito, o funcionário achava que era daquele jeito, a diretoria também estava acostumada daquele jeito, ninguém parava para pensar, pode ser de outro jeito. A gente, se perguntasse ativamente, ia falar, não, isso aí não pode, a gente tem que estar aqui. E aí, quando a gente é obrigado a fazer o negócio à distância, você vê, bom, funciona, tem os seus limites, mas tem os seus alcances, dá para fazer também. Nesse sentido, a psicologia já estava adiantada, né, em relação à psiquiatria. A possibilidade do atendimento à distância da psicologia já é anterior à pandemia, né? O Conselho Federal e os regionais de psicologia já autorizavam, né? Sim, já estava mais adiantado. Eu mesma, no consultório, por exemplo, eu não realizava teleconsulta porque era uma regulamentação muito complicada. O Conselho Federal de Medicina não era tão favorável, especialmente os conselhos regionais.
Então, tinha muitas dúvidas do que você poderia fazer ou não. Eu acho que agora a medicina realmente avançou bastante. E eu acho que a teleconsulta, na verdade, ela casa muito com o que a Ellen estava falando a respeito de uma necessidade em tempo real, né? A possibilidade de você alcançar o paciente, de você quebrar espaços geográficos, né? Então, você não precisa mais estar restrito na atenção que você fornece ao paciente, ao ambiente do hospital, ao ambiente do consultório. A consulta, o atendimento, a informação chega até o paciente onde ele estiver. Eu acho que essa é uma vantagem, né? É quebrar barreiras e é atender à necessidade do paciente. Então, acho que casa muito com isso, né? E é uma via de mão dupla, né? Porque a informação da casa do paciente ou do ambiente do paciente também chega para nós, né? Eu vi uma vez, a gente estava conversando sobre esse tema no começo da pandemia, e eu vi a pediatra Ana Escobar, que atua bastante também com divulgação, falando que de vez em quando ela vê lá uns cobertores, umas cortinas, ela fala, olha, isso aí não é bom para a alergia do seu filho e tal. E eu comecei a reparar, e às vezes a gente capta também informações do ambiente no qual o paciente está, né? Então, a gente chega até ele, mas tem uma outra informação que também nos chega, né, Vanessa? Sim, é verdade. Em psiquiatria, posso falar de algumas experiências pessoais assim que foram muito interessantes. Eu tinha um paciente esquizofrênico que, pessoalmente, ele nunca falava comigo. A gente nunca tinha tido uma conversa mais profunda. E na tela, depois de vários anos, eu nunca tinha tido essa ideia, mas pela tela ele conseguia se expressar mais, ele conseguia se soltar. Então, foi muito curioso, porque daí ele estava na casa dele, e daí ele se sentia mais seguro, né? Então, eu tive essa experiência, assim como também uma paciente, por exemplo, que não largava da mãe nenhum tempo. No consultório eu falava, bom, você entra agora, né? Agora é o seu horário. Então ela conseguia, mas em casa ela não conseguia largar da mãe. Então, uma relação assim próxima demais, sabe? Que Então você dá não pra tinha, a informação que você não tinha no consultório, porque no consultório ela entrava sozinha. exatamente, Olha só exatamente. que interessante. Pois Então é, eu acho que é isso. a gente sabe que quando a gente está falando de psicoterapia, de terapias da mente, o ambiente é um fator que comporta aí informações, que é importante, inclusive muitas vezes para o desfecho da terapia. Um paciente que tem que viajar para chegar no consultório do médico, daqui a pouco diz: ah, não, já não estou vendo muito efeito, ainda vou viajar para isso. Nesse sentido, você usar a telemedicina, como você está trazendo aqui o relato, Vanessa, está te mostrando que pode trazer muitos benefícios para o paciente em si, para qualquer paciente ou algum paciente de perfil específico? Eu vou falar especialmente na área de psiquiatria, os estudos, tem vários estudos já realizados com teleconsulta, eles mostram que a evolução do paciente é semelhante à evolução do paciente em consultório presencial, tá? Então, isso é muito útil, porque a gente já tem essa informação, já tem essa evidência. Vários transtornos diferentes. Tem um perfil de paciente só que eu acho, Vanessa, que, ou pelo menos eu achava, mas a realidade vem se mostrando um pouquinho diferente, que a gente acha assim, não, tem que ser alguém um pouco mais jovem, né, o idoso, que tem mais dificuldade com a tecnologia, talvez não vá conseguir, sobretudo se mora sozinho e tal, mas com o tempo, pelo menos nesses 2 anos aí, que todo mundo teve que, de um jeito ou de outro, se virar nas telechamadas com a família, ou, enfim, para fazer compras e assim por diante, mesmo essa limitação me parece que ficou bem restrita. Eu quase nunca tive problemas com isso. Já tem um ou outro paciente que realmente não consegue, ou porque acha muito estranho, ou porque acha muito difícil, mas é muito raro, né? Mesmo idosos, pacientes de vários níveis socioeconômicos, parece que é uma coisa até mais democrática do que a gente imaginava, né, Vanessa? Sim, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque do ponto de vista de tecnologia é muito fácil, muito acessível. A gente tem que tomar um cuidado exatamente, que é o que se fala a respeito de uma certa equanimidade. A banda larga não está tão disseminada quanto a gente gostaria, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, tem vários lugares onde a população mais pobre fica defasada nesse ponto.
Então, acho que também a gente investir e poder garantir, porque como é uma modalidade de atendimento, né, um método, ele não substitui a consulta presencial, até o próprio Conselho de Medicina fala que a cada 180 dias, pelo menos em pacientes crônicos, você precisa ter uma consulta presencial. Então, ele não substitui inteiramente, né, não dá para você atender um paciente só em teleconsulta, em medicina, então às vezes você vai precisar do exame físico, mas ele é uma boa alternativa. Tem um estudo americano, por exemplo, que fala que o paciente demora entre trânsito e sala de espera, em geral, 120 minutos para ter uma consulta médica, mas 20 minutos com o médico. Quer dizer, o tempo que você gasta, né, na consulta e o quanto que você, de fato, está naquele momento de ouro com o médico é muito desproporcional na consulta presencial. E esse tempo é 100% na teleconsulta, ou seja, você otimiza o tempo, é muito mais eficiente. Então, é um privilégio, é uma possibilidade muito útil que a gente também tem que garantir para as outras pessoas. Eu acho que, do ponto de vista de conhecimento tecnológico, qualquer pessoa que tenha um celular hoje em dia consegue fazer uma teleconsulta, mas a internet é que ainda é um problema, né? Outro problema também, por exemplo, é alguns pacientes que não têm um espaço privativo em casa, Sim. né? Então não tem a condição física de ter um lugar onde ele possa conversar com o médico mais à vontade. Então também isso restringe em alguns casos, né? O tanto de consulta que eu já fiz no carro, né? Paciente no carro é super comum, porque o paciente não consegue ali no escritório ou em casa um cantinho só para ele, ele vai para o carro quando ele tem. Então, isso é bem comum, mas só para fechar o bloco aqui, Ellen, eu concordo 100% com o que você comentou e a Vanessa complementou aqui, que não tem a menor dúvida, todo comportamento humano, quanto mais você facilita, maior a chance dele acontecer. Quanto mais você coloca obstáculos, maior a chance de ele não acontecer, de a pessoa faltar. Então é isso, né? Muitos pacientes meus passam a cada 3 meses, aí não é tão trabalhoso, ou 2 meses, o paciente se deslocar até lá. Mas quando você tem a terapia, por exemplo, toda semana, então você vai lá, você pega o trânsito, você chega na sala de espera, espera ser atendido, é chamado, depois volta, sai, pega o trânsito de volta. Você poder fazer isso aonde você está, chegou a hora da consulta, você já para o que está fazendo, loga, e depois desloga e continua o que está fazendo, diminui muito o que a gente chama de fricção, né? Os obstáculos que se colocam nesse comportamento, então certamente facilita, deve aumentar a adesão. Vanessa, você mencionou e eu vi que todos os estudos sobre telemedicina falam muito da questão da equidade. Então, assim, você ter uma boa internet, a pessoa saber usar a tecnologia. E imagino que na questão da saúde uma outra preocupação é a privacidade também, né. Qualquer tipo de equipamento tecnológico pode ser no WhatsApp, essa telemedicina, como é que funciona a regulamentação aqui para a gente, para essa privacidade do paciente? Eu acho que você está falando da privacidade em dois campos, mas principalmente no tecnológico, né? Nos Estados Unidos, eles têm muita regulamentação a respeito de qual é a plataforma de videoconferência que pode receber uma teleconsulta e qual não pode. No Brasil, ainda não está tão regulamentado. O que se tem muita regulamentação é sobre os prontuários eletrônicos, onde você vai guardar essa informação e caso você grave essa consulta, o que não é o habitual, né? Então, no caso você grave, você vai pedir um consentimento a mais para o paciente. Mas a respeito da videoconferência, você pode realizar em várias plataformas diferentes, não tem uma regulamentação tão rígida a respeito disso. Então, é possível, sim, fazer por WhatsApp vídeo, por exemplo, não é um problema. A gente avisa que podem existir hackers, né? Então, geralmente, é muito raro que isso aconteça, mas o paciente também tem que saber dos riscos, tudo tem algum risco, né? Como pode ter, enfim, acho que algum vazamento, né? Teve no começo da pandemia agora não lembro se era notícia, se era boato de vazamentos de determinadas plataformas, não sei se era guerra comercial, né? Porque o pessoal estava disputando esse espaço, Vanessa. Mas em termos de adesão ao tratamento, isso é sempre um desafio na medicina, nas terapias, que é o paciente continuar.
paciente ir na consulta que tem que ir, não faltar, comparecer, trazer as informações. Essa facilidade que a gente consegue um pouco mais com a telemedicina. Tem estudos que mostram que muda a adesão, aumenta, ou ainda é cedo? Tem um estudo muito interessante a respeito de dependência química, por exemplo, né? Então, dependência química, que é uma situação onde tem muito abandono de tratamento, você melhora a adesão. A gente ainda não sabe se vai, de fato, construir um dado de que melhora também o padrão, de que o paciente usa menos substância, mas o fato de ele estar com mais adesão já é algo muito valioso, já é algo muito importante, né? Porque aumenta a chance disso acontecer. Claro. E eu estava lembrando, Ellen, quando você perguntou aqui de qual plataforma, né? Estados Unidos tem muito essa preocupação, a gente é um pouco mais liberal, mas eu estava lembrando de um estudo, um paper, né? Essas publicações científicas que acabou ficando famosa, que é de 1800, sei lá, final do século, na verdade 1900, começo do século XX, uma coisa bem antiga, de um pediatra que recebeu um telefonema, era no começo, nos primórdios ali do telefone, e aí a mãe estava com um filho com tosse e angustiada, querendo saber se era croup, como eles chamavam lá, né, a coqueluche, enfim, um tipo de tosse específico e fatal. Aí a avó ligou para o médico, bem nos primórdios ali do telefone, aí o médico sonolento atendeu, falou, mas deixa eu ouvir a tosse aí da criança. Daí botou a criança para tossir no telefone e falou, pode dormir tranquila, não é croup, e amanhã você traz ele no consultório. Então, essa possibilidade de a gente usar as tecnologias para avaliar de alguma maneira as pessoas, ela é antiga à medida em que a gente tem essas tecnologias disponíveis, né? A gente vai inventando maneiras. O difícil é o exame físico, né, Vanessa? Auscultar o coração, auscultar o pulmão. Como é que a telemedicina se virou nessas limitações? É interessante você falar isso porque as especialidades estão desenvolvendo propedêuticas específicas para essas situações. Por exemplo, os ortopedistas, eles veem quais ângulos o paciente consegue mover o ombro, consegue mover a articulação. Eles também já determinam, por exemplo, a cadeira, olha, deixa a 1,5 m da tela, agora você anda tantos passos, agora você se mexe, quer dizer, tudo isso está sendo sim estudado, está sendo determinado. Existem aparelhos hoje em dia para medir pressão em casa, para você até poder fazer um eletrocardiograma em casa, e tudo isso você pode mandar para o médico, né? Todos os wearables, né? Todas essas tecnologias que você utiliza pelo próprio paciente, que vão dando informações a mais para aquela consulta, né? Não, e é muito interessante, Vanessa, você falando de como as especialidades vão inventando maneiras de recolher dados, né? Porque o ouvinte, que não é só o ouvinte que está nos vendo no YouTube, vê aqui um óculos novo, e esse óculos eu comprei 100% pela internet, eu não fui na ótica, e eu achei fantástico, porque quando você vai fazer óculos, você tem que medir a distância entre as pupilas, né? Aí a pessoa vem com uma maquininha e mede e tal. E esse site inventou um negócio que você segura um cartão de crédito na sua testa, eles, como o cartão de crédito tem um tamanho padrão, o aplicativo fotografa o seu rosto e mede a distância entre as pupilas, a distância. Quer dizer, é uma tecnologia que vai se inventando, que vai se aprimorando para recolher dados sobre as pessoas, dados sobre a saúde, que é o que você está dizendo, né? Das práticas propedêuticas que as especialidades vão se virando para modernizar, né? O Daniel estava mencionando aqui a questão do óculos dele. Lembrei que a minha experiência primeira com telemedicina foi aquela coisa de, né, auge da pandemia, todo mundo com sintomas respiratórios, levar a criança no pronto-socorro. Aí eu olhei, estava um alerta no site do pronto-socorro do hospital que a espera era imensa, mas que eles tinham um serviço de telemedicina. E aí eu disse, bom, melhor eu conversar com o médico antes, né? Não vou fazer a viagem, não vou expor uma criança que está com sintomas respiratórios, que pode ser só um resfriadinho, num pronto-socorro lotado. E aí fizemos a consulta, e aí o que a gente teve que fazer? Tinha que olhar a garganta dela. Aí pega uma lanterninha em casa, manda ela fazer coloca a câmera do celular ali para dar uma olhada na garganta da criança, faz o mesmo com o ouvido. Mas deu tudo certo e a gente poupou uma ida a uma exposição que poderia ser, inclusive, mais danosa ainda, né, para a criança que estava com sintomas respiratórios. Então, acho que cada especialidade realmente está aprendendo a se adequar e também aprendendo, Vanessa, acredito que onde é que ela é melhor com a telemedicina, onde que isso pode ser uma grande vantagem.
Sim, acho que é legal você falar isso. No Reino Unido, então o Reino Unido faz muita teleconsulta há muito tempo. Então, existe até uma parceria do Reino Unido com o Brasil para que eles também ajudem a gente a saber em quais situações usar e incentivem esse uso, porque eles acreditam muito que funciona. E eles estavam mostrando um estudo que durante a pandemia eles fizeram uma triagem, uma teletriagem para pronto-socorro oftalmológico, na qual o médico tinha total liberdade para decidir, olha, através das queixas do paciente, ele poderia direcionar, vai ao pronto-socorro ou não vai ao pronto-socorro. Então, ele não tinha nenhuma restrição, se ele quisesse que 100% dos pacientes fossem, podia. E depois disso, eles seguiam esses pacientes para saber qual tinha sido o resultado, se de fato o médico tinha acertado ou não. E a maior parte dos pacientes não precisava ir até o pronto-socorro, só a orientação do médico à distância era o suficiente e era muito seguro, porque quando o médico achava que não precisava, de fato, ele tinha razão e o paciente ficava bem. Então, até em oftalmologia, né, que é uma área que a gente imagina que vai precisar de um exame, não, é seguro, é uma boa possibilidade, né, é uma ferramenta importante. Agora, você imagina o que isso não representa de economia? É economia mesmo, assim, Vanessa Yellen. Pensa no tempo que se gasta. E aí a gente, quando pensa em um paciente, que nem você falou, né? 120 minutos entre ir, esperar e voltar. Agora, multiplica isso por milhares, por milhões de pessoas em consultas o tempo todo. O quanto a gente não está poupando de tempo, de produtividade, de trabalho, de realização, quando a gente traz essa possibilidade. E o que é interessante aqui, Vanessa, é pensar que é uma possibilidade e não uma obrigação. Né? Na resolução fala isso, em algum momento, ou aliás, em qualquer momento, o profissional de saúde pode falar, não, opa, peraí, isso aqui a gente não vai resolver em teleconsulta, eu quero que você venha, e o paciente também pode falar, não, eu não quero uma teleconsulta, eu quero ir, né? Tem que ser um acordo e é sempre possível, pela desconfiança, ou pela gravidade, ou pelo quadro, uma das partes falar, não, é preciso uma consulta presencial, né? A gente até teve uma questão, por exemplo, no HC, porque como a gente tem esse período de 6 meses, né, depois de 6 meses o paciente precisa ir presencial, a gente considerava, desde o início a gente considerou, olha, não dá para ficar anos em teleconsulta, em alguns momentos precisa ir presencial. E alguns pacientes falam, não vou, não vou mais na consulta, eu adorei, não vou. E a gente teve que insistir, falar, não, se você não vier, você vai ter alta, você precisa vir, em algum momento a gente precisa também te examinar, precisa ver o seu rosto presencialmente, mas teve alguns que adoraram, né? Então, a gente teve essa questão também, mas acho que você tem razão, um combinado, né? Tem algumas situações onde o médico vai falar também, não dá, eu preciso te ver, e vice-versa, né? Acho que é essa liberdade também, né? De, Agora, só uma coisa assim que eu acho que para mim a teleconsulta faz muito sentido, porque eu acho que ela entra, quando você estava falando dessa economia, né, economia de tempo, economia de recursos, eu acho que a teleconsulta ela entra nessa medicina muito mais moderna, né, uma medicina que é proativa, que chega onde o paciente tem que ir, onde o paciente está, que é preventiva, né, na qual o próprio paciente também assume uma responsabilidade. Então, eu acho que ela combina tanto com toda essa mudança que a gente está vendo, né, que ela entra nessa situação onde o paciente ele não vai só quando precisa, ele vai várias vezes, e essa necessidade, porque ele vai se cuidar para prevenir que ele precise, que ele fique num estado muito ruim, né, de saúde. Então, acho que tudo isso vem no momento oportuno, sabe? Uhum. Já mencionamos as questões tecnológicas, já mencionamos aqui a questão de adaptação para cada área da medicina, né, de como ela pode funcionar, mas tem uma questão aqui que a gente não tocou, que é a questão da confiança. Tem pacientes que precisam do olho no olho, né, eu imagino que tem pacientes que ficam muito, como é que a gente pode, falar com esse paciente que está nos ouvindo, Vanessa e Daniel, em relação a essa confiança estabelecida através das telas? A gente fala muito da empatia, né? Da possibilidade de você mostrar o quanto você está prestando atenção no paciente e na questão dele, mesmo através da tela. Existem alguns jeitos, existem algumas técnicas que são possíveis de ser usadas nessa situação.
Acho que eles até falam que é uma coisa que eu não consigo, né? De você ficar olhando diretamente na câmera, porque daí você fica olho no olho, eu não consigo olhar. Mas talvez seja um jeito, né? Para o paciente ver o seu olho, ver que você está olhando para ele. Você também poder usar um crachá, se você é de uma instituição, mostrar para ele que, né, você agora está na situação de médico, que não é alguma coisa assim tão informal. Você também fazer mais perguntas e mostrar, fazer mais mímica com o rosto, porque você vai ter que usar mais os braços, a mímica, porque é o que você tem disponível, né? Então também são boas dicas, bons jeitos do paciente sentir que você está prestando atenção no que ele precisa. Um detalhe interessante, porque quando a gente está na consulta, hoje em dia a gente fica na frente de um computador também, geralmente as pessoas têm prontuário eletrônico. E os residentes, por exemplo, sempre perguntavam, mas será que o paciente não vai achar que eu não estou prestando atenção nele? Por incrível que pareça, o paciente não liga, porque ele sabe que quando você está digitando, você não está olhando para ele, você está fazendo uma coisa em função dele, para o bem dele. E ele sabe quando você não está fazendo coisas para ele sabe quando você está vendo alguma mensagem de e-mail, ele consegue detectar. Então, quando você está fazendo alguma coisa por ele, ele fica mais tranquilo, ele não fica chateado. Então, eu acho que isso é útil, acho que isso é importante, essa diferenciação, né? Ele sente quando você está prestando atenção, quando você está checando exames, fazendo coisas que são para o bem dele, né? Ele não liga. Essa coisa nós estarmos conversando por meio de uma tela, né, intermediados por uma tecnologia, eu acho que foi também a experiência de todo mundo. Em algum momento, um jantar de família, alguma festa de aniversário, algum casamento, você participou, e reuniões de trabalho, né, muitas vezes, e a gente sabe quando a pessoa está lá, alunos, né, quando estão lá com uma câmera fechada e só ouvindo, e estão desatentos, não estão conectados, ou quando estão mesmo com a câmera aberta, estão distraídos, fazendo outra coisa, ou quando a pessoa está ligada mesmo, está conectada. E aí, quando é na consulta, normalmente é você e o outro, né? Pode ter ali o familiar acompanhando, mas é a cara do médico ali. E de fato, Ellen, eu concordo com a Vanessa, assim, é muito possível estabelecer um vínculo, porque o vínculo é isso, é você se interessar, é você se conectar com a pessoa, você estabelecer uma ponte de comunicação e de troca. Então, você demonstra o que você está sentindo a partir da história que você está ouvindo, e o que você está pensando, e quais os caminhos que você está querendo propor, e isso traz realmente uma possibilidade de vínculo. Tem até um mito que alguns pacientes têm, né, Vanessa, que a primeira consulta teria que ser presencial. Ah, mas porque a primeira, né, para a gente estabelecer um vínculo, eu achava que tinha que ser presencial. Não, não tem que. Pode ser, mas pode muito ser possível estabelecer o vínculo dessa maneira por meio da tela, como tem muito médico e paciente que não estabelece vínculo mesmo presencialmente, né? Vamos combinar. É verdade, é verdade. Né? Não, não vai se estabelecer porque não tem aquele interesse, aquela disponibilidade, né? É verdade. Agora, você mencionou que aqui no Brasil a gente não tem ainda tantas regulamentações quanto a plataformas, mas que existem algumas determinações quanto à exigência do presencial. Então, você mencionou meio en passant, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte. A cada 180 dias, como é que funciona essa questão de, bom, tem que ter pelo menos algum vínculo presencial aí? Que nem o Daniel falou, então a primeira consulta, que é a triagem, pode ser por tele. Geralmente eles recomendam que a segunda seja presencial, que depois que você estabeleceu essa primeira avaliação, que depois você possa fazer presencial. A outra questão é que para doenças crônicas, você possa ter uma periodicidade de consultas presenciais, né? Que você não fique somente em teleconsulta. Apesar de você fazer o acompanhamento do paciente nesse período, eles recomendam que a cada 180 dias seja feita uma consulta presencial. E outra coisa é que o médico seja treinado, né? Como a gente estava falando da empatia, como é que vai se posicionar, que ele tenha algum tipo de treinamento para teleconsulta, né? Que ele possa, sim, receber algumas ferramentas, algumas informações importantes para a realização desse método. E, por fim, outra coisa que o Daniel falou, então, só para juntar, né, essa liberdade, tanto do profissional quanto do paciente, né, que seja sempre de comum acordo,
Que tanto o médico sinta que aquilo é importante, é útil para o paciente, quanto o próprio paciente também. Agora, a resolução fala de um monte de coisas, né, Vanessa? A gente está chamando aqui tudo de teleconsulta, mas tem teleconsulta, teleinterconsulta, telechecagem de exames. Que são esses recortes aí do contato teleorientação? Quais são as diferenças entre essas coisas? Teleconsulta é o que a gente vai mais olhar como uma coisa que passa, né? Usa a tecnologia para fazer uma coisa que a gente já conhece antes. Existe, por exemplo, a conversa entre médicos. Então, um paciente, vamos supor, um paciente está internado num hospital geral e o psiquiatra vai fazer uma avaliação à distância, mas não falando com o paciente, falando com o médico do paciente, para orientá-lo, né, como agir no caso de um problema psiquiátrico. Então, isso é uma modalidade, muito importante, porque você não tem psiquiatra em unidades de internação em hospital geral, né, disponíveis assim tão frequentemente. Então, é uma situação útil. Assim como também eles estão fazendo, por exemplo, no HC, discussões de caso de UTI no estado de São Paulo. Então, o pessoal do INCOR, que é super especializado, consegue passar essa informação, então passar esse conhecimento e acessar muitos pacientes que seriam inacessíveis para um médico que está dentro do HC. Então, também é uma outra possibilidade, né? A própria teleradiologia, né? Nos Estados Unidos também, por exemplo, eles mandam os exames para serem laudados na Índia. Então, eles têm... o médico está na Índia, ele não está nos Estados Unidos. A gente não chegou assim, né, nesse ponto, mas, de qualquer forma, o radiologista não precisa estar no hospital, né? Ele pode estar fora para laudar o exame. É só lembrando, né, porque às vezes o ouvinte não tem muito essa noção, né, esse conhecimento. O radiologista é um médico, né? Existe uma especialidade médica que é a interpretação de exames específicos. Então, né, pedir um exame não é só levar para o seu médico, às vezes mas às vezes aquele exame é tão específico e sofisticado que tem um médico especialista na interpretação daquelas imagens. E as imagens, como a Vanessa falou, elas podem ser transmitidas, elas são geradas digitalmente, como uma ressonância nuclear magnética, a imagem gerada digitalmente pode ser mandada para qualquer lugar para o médico trabalhar, enfim, o médico fazer o seu laudo. Mais uma economia de tempo e dinheiro, né, Vanessa? Sim, exatamente. A gente abriu muitas portas, né? Eu acho que foram muitas possibilidades novas. Se tem alguma coisa boa da pandemia, né? Foi tanta coisa ruim, mas se tem alguma coisa boa é essa, né? A gente pôde acelerar nesse processo. E tem uma outra que também é certamente da prática e da vivência do ouvinte, que é coisa de checar exame. Lembra que você, às vezes, tinha que fazer exame, né? O médico te examinava e tal, fazia uma hipótese diagnóstica, vamos pedir alguns exames para ter certeza. E aí você tinha que, de novo, ir lá no retorno. Muitas vezes não era uma consulta cobrada só para checar exames, mas tinha que pegar o carro, pegar o ônibus, ir até o lugar do médico, abrir ficha, ficar na fila de espera, para entrar, entregar na mão do médico, ele checar o exame e falar, tá tudo normal, vamos nos ver daqui 3 meses. Hoje você manda os resultados, isso também eles chamam, né? Acho que é teleexames, telechecagem, não sei exatamente como eles chamam, mas puxa vida, ó o ganho de tempo do paciente também, né? Sim, sim, eu acho que é um ganho excepcional e que nem você falou também facilita que o paciente continue o tratamento. A intenção sempre é que tudo esteja mais à mão, seja mais fácil, para que de fato a pessoa se cuide, de fato ela continue a fazer as medidas que são necessárias, né, para a saúde dela, né? É porque você imagina, isso era bem comum também. O paciente olha o exame dele e tá normal, ele fala, tá normal, nem vou levar para o médico. E aí o médico fica sem o resultado do exame para pôr no prontuário. Quando volta dali não sei quanto tempo, fala, mas e os exames? Ai, doutor, eu fiz, estava normal, nem trouxe. Tudo isso diminui, né, a chance de ocorrência. Sim, sim. A experiência que o paciente tem, né, a experiência que ele tem de estar mais em contato com o equipamento de saúde e de ter essa informação e essa troca mais imediata. Isso é alguma coisa muito valiosa, né? Humanamente, da Band News FM, hoje falou sobre os nossos contatos imediatos de telemedicina que foram agora avançados durante a pandemia. A gente contou aqui
com a ajuda da Vanessa. Vanessa, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe por aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes podem ficar com alguma outra dúvida, né? Mas aí não tem nada não. Você pode assistir esse programa no canal da Band News FM no YouTube. Você pode também ouvir nos seus tocadores de podcast e compartilhar, se você ficar com dúvida, aqui este programa mais uma vez. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ellen. Daniel, obrigada mais uma vez por mais uma semana de aprendizado aqui. Pois é, aprendemos muito mais uma vez. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Ellen. Fizemos o programa também por teleprograma, né? Fizemos à distância e vemos o quanto de informação pode ser trocada e a gente continua trocando essas informações todas as semanas. Em todas as plataformas que você pode acessar, cada um na sua telinha, mas todos aqui unidos com os ouvintes da Band News FM. Semana que vem a gente tem um novo encontro. A gente espera você. Até lá.